Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. No anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. No anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Pam, pararam, pam, pam. Pam, pam! Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está nos ouvindo e nos assistindo. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Quero mandar um abraço para toda a família Feal, a equipe que trabalha lá nos bastidores para chegar essa programação 24 horas por dia. Isso mesmo. Então, que você aí que está nos ouvindo, escutou que, né, aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, Toninho Ciardulo. Olá, Toninho! Olá, querido irmão, amigo, alô, telespectadores, ouvintes, é um prazer estarmos juntos para fazer a segunda parte daquele tema que nós temos outro dia, certo, Nando? Vamos em frente. Exatamente, é Obsessão Parte 2. E aí, Toninho, você me indicou aqui no livro Caminho, Verdade e Vida, né? Um capítulo Homens e Anjos, é isso? É o 178, Nando. A A porta de, 178. a porta Ah, porque eu divina. tinha, eu tinha marcado esse outro aqui e achei que era esse, né? O 178 do livro Caminho, Verdade e Vida, na psicografia do nosso querido Chico Xavier e na autoria espiritual do nosso, não é, Emmanuel. Eu estava marcado também. Eu vou até mostrar para quem está assistindo, ó, eu tinha marcado com o papelzinho. Só É, uma coisinha. Nando, só fazer uma retrospectiva, né, Nando? Nós isso. havíamos falado que tem obsessão de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado. E esse aqui é um tipo de obsessão que a gente faz, muitas vezes, que é uma obsessão até coletiva, né, Nando? Que é de encarnado para desencarnado, mas para desencarnado também, porque acaba abrangindo o universo todo, né? Aí a gente vai conversando, né, Nando? Vamos lá. Para você aí acompanhar a nossa leitura do Caminho, Verdade e Vida, é o capítulo 178, A Porta Divina. E aí tem uma passagem que o nosso Emmanuel sempre ele faz um corte lá, e hoje é de João, capítulo 10, versículo 9, quando Jesus diz: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Então, veja aí, né? Ele fala aqui, olha, no iniciando o capítulo, nos caminhos da vida, cada companheiro portador de expressão intelectual um pouco mais alta converte-se naturalmente em voz imperiosa para os nossos ouvidos. E cada pessoa que segue à frente de nós abre portas ao nosso espírito, né? Nossa, me vem assim o Chico Xavier, né? Porque o Chico Xavier, para mim, no meu caso particular, ele abriu muitas portas. Então, Nando, mas olha só, nós, de alguma maneira, influenciamos. E de alguma maneira somos obsessores de pessoas, porque nós trazemos as pessoas para ideias, né, que podem ser boas ou não tão boas. Aqui no caso você falou do Chico Xavier,
que foi o quê? Um grande exemplo para nós, embora as suas fragilidades. Mas mesmo assim é um grande exemplo. Eu sempre falo com o John Harley, né? Se você pega uma pessoa que não tem problemas, que não tem desafios, que não tem dores e faz tudo que o Chico fez, é uma coisa. Agora, fazer tudo que o Chico fez, enfrentando dificuldades, enfrentando desafios, com dores, com doenças. Chega uma época que o Chico tomava 25 remédios, Nando, né? Outro grande exemplo para a gente, né, que são pessoas que abrem portas. Allan Kardec, o decodificador da doutrina espírita. Nando, eu tenho falado nas palestras, eu pergunto se o pessoal conhece a obra do Kardec, e poucas pessoas conhecem, Nando. Poucas pessoas conhecem lá o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, que são leituras importantes. Tem obras póstumas que são muito importantes também, né? Aqui nós podemos seguir Jesus, né? Olha, quem seguir Jesus, ele fala assim, que eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Mas aí o Emmanuel vai falar de outros tipos de portas, que são aqueles processos, de alguma maneira, obsessores, até coletivos. E a gente vê muita gente nas redes sociais, desculpa falar, mas vamos refletir, né? Seguindo pessoas que a gente respeita, né? A gente sempre condena o pecado, não o pecador, né, Nando? Mas vamos ficar atento, aqui a gente segue. Vamos lá, Nando, vamos falar sobre isso aí. Esses dias eu assisti o Alto da Compadecida novamente, né? Eu acho que eu já assisti umas 4 vezes, né? E aí, o Alto da Compadecida tem um momento lá em que aparece lá o homem, aquele de chifre lá, o demônio, e abre uma porta lá para o inferno. Então, existe aí a escolha nossa, né, com as nossas ações, de que também se abrimos a porta ao obsessor, ele percebe que a porta está escancarada, né? Como a gente fala na questão de segurança, se a porta estiver aberta, o ladrão entra. Então a gente tem que pensar que essa porta, quem está dando acesso, quem está abrindo, somos nós. Como? Com as nossas ações, com os exemplos que a gente imprime na nossa vida. Por exemplo, os obsessores que são do lado espiritual, eles enxergam isso mais do que os encarnados. Os encarnados, se prestarem atenção, percebem, né? Veja como tem pessoas que, conforme a atitude dela, a pessoa vai falar assim: ah, esse aí eu vou ter acesso, eu tenho acesso. Eu tenho acesso. Mesmo você estando encarnado e a outra pessoa encarnada. Porque você percebe o acesso que é dado, da abertura que é dada, né, Toninho? Verdade, Nando. Como nós falamos, né? Rapidamente é legal porque assim, ó, existem alguns autores que falam o seguinte, que tudo que a gente assiste, por exemplo, de filme, foi alguém que foi lá no plano espiritual e teve alguma visão, alguma coisa e volta com aquela ideia. Eu falo assim, nossos filmes são bem interessantes. Se você pegar o Avatar, por exemplo, quem assistiu o Avatar, mostra outro planeta. Existem outros planetas? Eu não tenho dúvida nenhuma que tem planetas habitados. São muitas moradas na casa do meu pai. Tem muita. Essa expressão não é uma expressão simbolicamente filosófica, né? Também tem, né? Bom, mas a gente fala o seguinte, Nando. Por exemplo, o filme do vampiro, né? O vampiro, aquele ser que tem 2 dentes enormes, que ataca as pessoas e suga o sangue. O sangue significa o quê? A energia, né, da pessoa, né? A espiritualidade, né? Porque algumas pessoas falam assim, o sangue é a coisa que está presente no nosso corpo inteiro, né? Bom, aí o vampiro só entra se a gente abrir a porta, se a gente convidar ele para entrar. Como o Nando está falando. Agora, isso é simbólico, né? A gente abre a porta e convida o vampiro para entrar. Ou seja, a gente abre a nossa porta através dos nossos sentimentos e emoções em desequilíbrio, em desarmonia com as leis de amor e justiça do universo. E aí, nós somos obsediados, né? É uma coisa para estar atento, né? Aí o pessoal, como nós falamos uma semana no último programa, a gente coloca a responsabilidade no obsessor. É muito cômodo para a gente falar assim, foi o obsessor que me obsediou e eu fiz isso. Não!
Ele é muito parecido com você e vibra numa faixa. Quem quiser entender um pouquinho, né, Nando? Assiste o nosso último programa sobre obsessão que fala mais explicitamente sobre isso. Beleza, vamos voltar aqui então ao texto, quando Emmanuel diz assim: os inconformados abrem as estradas à rebelião e à indisciplina. Os velhacos oferecem passagem para o cativeiro em que exercem dominação. Os escritores de futilidades fornecem passaporte para a província do tempo perdido. Os maledicentes encaminham quem os ouve a fontes envenenadas. Os viciosos quebram as barreiras benéficas do respeito fraternal, desvendando despenhadeiros onde o perigo é incessante. Os preguiçosos conduzem a guerra contra o trabalho construtivo. Os perversos escancaram os precipícios do crime. Olha, esses são outros tipos de portas que vão se abrindo, né? É um castelo cheio de portas, e aí a gente vai abrindo cada uma e deixando aí, aí, inclusive colocando as outras pessoas nesse acesso, né? Porque quando a gente abre uma porta indevidamente em nós, que não é uma porta é, boa, ela vai induzir muitos outros a entrarem pela mesma porta, para entrarem, caírem numa armadilha, né, Toninho? Pois é, Nando, olha aqui, ó, ele fala sobre isso que o Nando falou, é tão importante que é uma armadilha, mas quem arma essa armadilha são os dois lados. Ó, os inconformados abrem estradas à rebelião e indisciplina. Por que eu vou por essa estrada, Nando? Porque o camarada falou? Não, porque eu dentro de mim tenho um inconformado e um indisciplinado. Aquilo me favorece. É interessante uma coisa, eu estava falando esses dias com um grupo aí que a gente faz um grupo de estudos, Nando, e assim, ó, um amigo meu estava dizendo o seguinte, que no celular da sogra dele só tem coisa de desgraça. Então, por que só tem coisa de desgraça? Porque ela é atraída por isso. Ela começa a ler, ela gosta de ler essas coisas desastrosas, desgraças, mortes, crimes. Ela começa a ler. E aí, aquele bendito algoritmo faz a leitura dela e começa a mandar só aquilo para ela. Ou seja, a rede social está abrindo as portas dela para ela só ver esse tipo de reportagem, de iniciativa, né? Por quê? Porque ela tem um lado que é ligado a isso. Então nós também, quando você tem um tipo de pensamento, você pesquisa alguma coisa lá, você pode ver, um dia depois começa a aparecer um monte de coisa ligada àquilo. Pesquisa, por exemplo, um hotel para você ir viajar. Aparece um monte de hotel daqui a pouco. Se você pesquisar coisa de futebol, por exemplo, começa a mandar um monte de coisa de futebol. Se você pesquisa de política, dentro do que você acredita, dentro da sua vertente, do seu viés, vai aparecer só aquilo que você gosta. Só aquilo que você quer ouvir. Esses dias eu até falei com uma pessoa, mas você não gostaria de conhecer outras opiniões? Ela falou assim, não, eu já tenho minha opinião formada. Então eu só vejo as coisas que estão dentro da minha opinião, mas não é bom variar? Né? Aquele exemplo, né, Nando? Ó, as polaridades, por exemplo. O rio está aqui, ó. Nos dois lados tem as duas margens. A pessoa que está na polaridade, ela está ou numa margem ou na outra. As margens, presta atenção, ouvinte, telespectador, as margens não andam, são paradas, são paralisadas. O que anda é o rio. Dentro do rio você pode ir um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, é você ter flexibilidade. Mas o algoritmo traz isso. Quem gosta de coisa dessas hecatombes, dessas desgraças, só vai vir coisa desse tipo. Não vai aparecer coisa de gente fazendo coisa boa, né? Fazendo alguma coisa interessante. Então, olha só, eu procuro uma informação e começa a vir só aquilo. Aí tem inconformado, os velhacos oferecem passagem ao cativeiro. Ó. O quanto que nós não somos velhacos também, né? Os escritores futilidade. Quanto que a gente não fica vendo, não gosta de ler coisa que não leva a nada, às vezes, Nando. Eu vejo pessoas aí no TikTok, desculpa falar, mas a gente tem que chamar a atenção, Nando.
TikTok, essa coisa que dá esse prazer momentâneo, é um prazer que é fugaz, né? Em vez de você ver um livro, que nem eu falei da doutrina espírita, um romance, alguma coisa bacana, né? Paulo Estevam, por exemplo, Dom Quixote do Miguel de Cervantes, tantas obras fantásticas. Tem as obras brasileiras, Machado de Assis, José de Alencar, né? Olha, lê um livro que você tem o prazer de ler, que você vai vendo os personagens, né? Vendo aquela coisa. Não, você fica vendo TikTok, aquela coisinha que um monte, você vê 200 TikToks e não lê um livro. Ou seja, desculpe falar, estou falando com todo respeito, são as futilidades. Não levam a nada. Então, ó, os viciosos, por exemplo, coisas ligadas à preguiça, por exemplo, né? Os preguiçosos induzem quem? Os preguiçosos já. Ou seja, é uma via de mão dupla, né, Nando? Então vamos tomar cuidado, porque tem gente que leva a gente a estágios de revolta, por exemplo, de ódio, de sentimentos inferiores. Eu vejo um monte de gente que coloca coisa no Facebook, por exemplo, nessas coisas assim, eu não olho sempre, mas às vezes eu posto minhas coisas e acaba vendo lá, a gente vê, né? Que postam coisas que levam ao ódio, né? Ao desânimo, à descrença. Exatamente, né? É uma coisa que não é boa, né, Nando? Precisa tomar cuidado com isso. Uma coisa interessante que eu achei, Toninho, é a seguinte: como que a sogra desse genro deixou ele acessar o smartphone dela? Então, quer dizer, ela deixou a porta aberta também. Isso que a gente precisa tomar cuidado, para inclusive a gente não ser enganado nas redes sociais, porque existem empresas aí que às vezes num sim que você coloca ali, né, num não que você coloca, você está abrindo assim, a possibilidade de eles fazerem um empréstimo para você, e aí você daqui a pouco está sendo descontado no seu salário, você não está sabendo, e não sabe para onde está indo aquele dinheiro. Então, a gente abre essa porta, né? Por isso que a gente tem que trabalhar no modo seguro, né? Em todas as circunstâncias da nossa vida, né? A gente tem que ter uma senha para cada situação que a gente vai viver, para não deixar essa porta aberta para que inconvenientes adentrem, né, o nosso dia a dia, porque isso vai perturbar a nossa é, convivência com as pessoas, vai perturbar a nossa própria paciência, nosso equilíbrio, a harmonia, porque a gente está dando. É a mesma coisa quando a gente não cuida da saúde, e aí existem os vírus, né? Existem aqueles invasores que vão tomar nossa saúde, aí a gente vai ficar gripado, e aí a gente vai ter uma virose, e aí a gente tem que se preocupar também, né? Em várias circunstâncias existem situações que são mais ou menos parecidas com o que acontece na relação de obsessão, né, Toninho? Então, Nando, se você não faz a higiene do seu corpo, tem uma passagem, acho que o Emmanuel fala, se você não faz a limpeza das suas reentrâncias, digamos assim, né? Ali junta-se o quê? Junta-se focos de bactérias, de vírus, né? Nossa narina, por exemplo, né? O importante é você sempre suar o nariz, limpar os ouvidos, escovar os dentes, fazer a higienização. E a higienização da nossa mente? É tão importante quanto nossa mente fazer a higienização das nossas emoções. Às vezes eu fico pensando assim, às vezes começa a vir um sentimento que não é ruim, que não é bom, desculpa, que não é bom, eu falo assim, opa, não, eu tenho isso ainda, mas eu vou controlar. Eu não deixo aquilo tomar conta de mim. Né, Nando? A gente fala, opa, isso não é de acordo com as leis que a gente prega, que a gente fala. Mas é importante eu olhar para mim e saber que eu ainda tenho isso. Porque essa coisa do joio e do trigo, Nando, muita gente pensa que está fora da gente. Não, o joio e o trigo estão dentro de mim. Estão dentro de mim. A separação do joio e do trigo se dá primeiramente em mim. Por isso mesmo que o obsessor, sabendo que eu tenho o joio aqui, ó, que eu tenho o joio, que é uma coisa que não é muito boa, né? Ele age em cima do meu joio. Ah, mas Jesus trabalha no meu trigo. Agora, não é que o joio seja também uma coisa ruim.
O joio, talvez, seja aquela nossa parte que às vezes está preguiçosa, que não quer caminhar, que está acomodada também, você entende? Não é que o joio seja uma coisa ruim, é aquela falta de ânimo, aquela falta de expressão, a expressão do cristão que às vezes fala, 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 fala e não age de acordo com o que fala. Por exemplo, né? O joio está dentro de mim, está dentro de cada um de nós, né? Então é bom estar atento a isso, né, Nando? Importante. Quando a gente muitas vezes arruma desculpa para tudo, é quando a gente está realmente dando aberturas, né, de portas. Esses dias mesmo a gente estava falando sobre a questão do envelhecimento, a questão, né, de a gente, como que o Espiritismo pode nos ajudar a gente entender, por exemplo, uma situação depressiva, quando a gente foi abrindo as portas e quando a gente menos espera, a gente está num processo depressivo, né? Por exemplo. E aí, como que a gente tem que combater isso? É, Se já a porta foi aberta e já entrou uma questão obsessiva ou um obsessor, como que a gente vai lidar com isso? Aí a gente precisa ir mudando e a gente precisa ir, como o Toninho falou, vamos fazer um movimento, vamos fazer uma ginástica, vamos fazer, por exemplo, vamos buscar na comunidade algum local onde eu possa fazer uma caminhada, uma ginástica, que eu possa também, a gente acaba se afastando do convívio social, e isso é importante. A gente se afasta do centro espírita, né? A gente, devido a Covid aí que aconteceu, né? Muitas pessoas tiveram que ficar em casa, os centros espíritas se esvaziaram, e esse retorno ainda está acontecendo aos poucos. Quer dizer, a gente entrou num período, num processo de acomodação, né? Deixou que, como o Tony falou da preguiça, e deu o exemplo da preguiça, e a gente não quer ir mais no centro espírita. E a gente precisa muitas vezes do convívio social, né? A gente precisa de estar do convívio social, de a gente estar alimentando, né? Porque o corpo pode ir, lógico, com a idade definhando, porém a mente não, o coração não, o espírito não. A gente precisa dessa continuidade, né, Toninho? Fica bem claro isso, né, Nando? Porque assim, ó, quando a gente tem um processo, é um trabalho de obsessão, com certeza é paralelo ao que a gente sente, né? Quando eu sou contrariado, porque eu tenho falado sobre a felicidade, né? A gente tem falado sobre a felicidade, na verdade, a gente confunde felicidade com prazer. E a infelicidade seria, na verdade, quando eu sou assim, quando eu estou contrariado. Quando eu estou contrariado, quando as coisas não acontecem do jeito que eu espero, dentro da minha expectativa, eu fico frustrado, me sinto triste. Muitas pessoas, quando acontece isso, um término de um relacionamento, uma questão de uma doença que se descobre, um problema financeiro, alguma coisa, uma dificuldade de relacionamento, a partida de alguém, o desencarne de alguém, é claro que a gente não queria aquilo, a gente está contrariado. E a gente entra no processo de depressão, que é normal numa certa fase. Mas muitas vezes, quando a gente se sente na posição, e aí, ó, com todo respeito a quem chora, a gente tem que chorar mesmo. Quando está numa situação, chora. Mas chega uma hora que a gente tem que sair daquela posição. Nando está falando, ó, a pessoa fica lá em casa, não quer sair, não quer caminhar, não quer tomar um sol. Muitas vezes é um obsessor que está em cima dele causando um processo magnético para ele não ter vontade de sair. Isso já aconteceu comigo. Eu passei por situação assim. E tive que, olha, que me refazer e levantar, sacudir a poeira, como diz a música, rapidinho. Porque a gente sabe, a gente sente. A gente fala assim, opa, eu estou aqui, mas eu posso sair. Ah, mas vem aquela coisa, não vou sair. Vai estar sol, vai estar... Se está sol é porque está muito calor. Se está frio é porque está muito frio. Ah, mas de repente chove. Ah, não sei o que, não sei o que. Olha, muitas vezes é um processo de obsessor que está o quê? Me influenciando dentro desse processo, né? De depressão, por exemplo, é muito claro. Então sai, vai tomar um sol, assim que possível, vai caminhar, conversa com as pessoas, né? Não fica daquele jeito que a gente fala assim, amuado dentro da caverna. A caverna não tem luz. Sai da caverna, né? Vai lá para fora.
E o Emmanuel diz, ainda que não percebas, várias pessoas te abrem portas cada dia, através da palavra falada ou escrita, da ação e do exemplo, né, Toninho? Isso, Nando, é que nós falamos através das redes sociais, ó, através da palavra falada ou da escrita, da ação ou do exemplo. Por quê? A gente vive em busca da felicidade, às vezes tem padrões, tem estereótipos. A fulano lá se deu muito bem, ficou rico. A fulana lá tem tudo na vida e tem um certo padrão de corpo, por exemplo. As pessoas querem imitar essas pessoas, né? Ó, através da palavra falada, escrita, da ação ou do exemplo. E vou contar uma particularidade aqui, muito legal, Nando. Ó, no livro Nos Domínios da Mediunidade, tem um caso que o André Luiz cita, que é assim. É um repórter, olha só que caso interessante, que pode estar acontecendo hoje em qualquer lugar. Tem um repórter, que esse repórter ele tem o anseio de se tornar um grande repórter, um repórter conhecido. Ele precisa do quê? De notícias extravagantes, notícias estrondosas. Ele precisa disso para quê? Para chamar atenção. Paralelamente, existe uma mulher que está sendo acusada de ter cometido um crime. Na verdade, essa mulher nem foi a pessoa que cometeu um crime. E não tem nada a ver com ele. Não tem nada a ver com ele. Mas essa mulher que está sendo acusada de cometer um crime, ela tem um obsessor que quer muito o mal dela, que não quer o bem dela. Esse obsessor vai até o repórter, que é um repórter ambicioso, que não tem muita ética. Para ele, o importante é ficar famoso. E começa a falar coisas. Olha, essa moça, ela pode ter feito assim, assim, assim. Esse camarada começa a escrever sobre isso. E coloca no jornal. E induz muita gente a pensar que aquilo que ele está escrevendo é verdadeiro. E olha só, ele, na verdade, foi influenciado pelo obsessor da mulher, que quer o mal dele. O mal dela, desculpa, né? Olha só, o obsessor foi até o jornalista, sabendo que ele é ambicioso, que ele falta parâmetros éticos para ele, e aproveitou dessa falta de ética dele para o quê? Para induzi-lo. E ele, dentro da ambição dele, não percebeu que ele estava sendo manipulado e sendo ferramenta de uma grande injustiça. Será que essas coisas acontecem hoje em dia, não? Eu acho que sim também, né? Acontecem e como a gente acaba incluindo dentro dessa obsessão, né, outras pessoas, a gente acaba incluindo, né, que nem aí a mulher tinha essa obsessão, claro que ela não tinha, né, ela era inocente, mas por que que esse obsessor estava com ela? Porque alguma coisa ela também tinha, alguma porta ela tinha aberto, e aí acabou incluindo essa outra pessoa que estava com as portas escancaradas, né? Quando ele, o jornalista, não tinha ética, né? Então abria essas portas para isso. Muito bem, meu caríssimo Toninho Ciardulo, a gente vai para o momento de prece, de oração e vibrações. É um momento que aqui no Alvorada a gente sugere você deixar aí um recipiente com água para que os benfeitores possam trabalhar nessa água, trazer aí um vigor, um equilíbrio. Não importa, você vai falar assim, mas eu não estou ouvindo na primeira hora que a gente vai ao ar de manhã, mas se você for depois lá no portal Mundo Maior, procurar lá o programa, você vai ouvir e na hora que estiver ouvindo, assistindo esse programa, você com certeza vai receber as bênçãos aí. Então, vamos para o momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos, com essas palavras que o Emmanuel está nos trazendo, no livro Caminho, Verdade e Vida, das questões, né, da porta divina, que nós precisamos abrir, esta sim, abrir a porta divina que existe em nosso coração, a fim de receber as bênçãos do mais alto, como agora. A chave
é a oração. Ela pode abrir essas portas para receber os eflúvios, as luzes, as bênçãos que vêm do mais alto. Assim, o nosso coração estará abastecido, fortalecido para as lutas diárias, para os embates, para as dificuldades e desafios. Que os nossos amigos espirituais, os mentores espirituais, trabalhadores da seara de Jesus, possam ser os guardiães de nossas vidas, das nossas caminhadas, mas tudo depende mesmo de cada um de nós. A força chegará para nós, mas é necessário que a gente se esforce para que a força faça o papel dela em nós, nos encorajando, e assim pedimos aos benfeitores que possam nos inspirar através dos campos intuitivos, das energias do mais alto, a fim de a gente seguir a nossa vida, para que aqueles que estiverem à nossa volta, que se identificarem conosco, que muitas vezes nomeamos como obsessores, possam ser abençoados também, porque todos nós somos irmãos, apesar das diferenças, apesar de outras crenças, apesar de outras formas, né, de pensamento, somos todos irmãos. Então, pedimos a Ti, Jesus, que com Teu Evangelho, que trata de cada um de nós, trata das nossas obsessões, trata dos nossos pensamentos infelizes, o Evangelho vem clarear tudo, vem abençoar, vem trazer para nós aquilo que necessitamos e te pedimos, Senhor, que esteja conosco, abençoando a todos os seres, a todos os espíritos, a toda o planeta Terra. Que a sua bênção esteja conosco, Jesus. Não tão somente agora, nesta hora, mas por todo sempre. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho aqui para você, falar do Clube Amigos da Boa Nova, que é uma maneira de você colaborar com a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, que tem a missão de comunicação do bem, do Evangelho de Jesus, do Espiritismo. E você pode, ajudando a FEAL, ajudar pessoas que estão distantes, que não têm centro espírita lá, que não têm uma programação como essa. Então, anote aí o site, ó, amigosdaboanova.com.br. Lá você vai ter informações para se, né, tornar sócio. Quer falar da nossa central? Tem lá as nossas colaboradoras que vão te atender, 0800 12 018 38. Tem também o WhatsApp, né, que é o meio de comunicação fácil aí, que é o 11 97834 2246. E o Pix, que é essa modalidade de envio de recursos, né, instantâneos aí do banco para banco. Então envie uma doação aí, aquela que você puder e quiser. O Pix tem a chave, o número de celular, ó, 11 97261 0272. E a gente quer falar você acessar facilmente a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior ao vivo e também a toda a programação que já foi no ar. Entre no site portalmundomaior.com.br. Entrando no site, você vai lá com o dedinho, baixa, vai baixando, vai encontrar ao vivo um botãozinho para a TV ao vivo, um botãozinho para a rádio ao vivo, e aí você já está na programação. Muito bem, então, meu caríssimo Torinho, vamos ler aí o restante dos parágrafos. Então, vamos lá, ó. Examina onde entras com o sagrado depósito da confiança, muita vez perderás longo tempo para retomar o caminho que te é próprio. Não nos esqueçamos de que Jesus é a única porta da verdadeira libertação. Através de muitas estações no campo da humanidade, é provável recebamos proveitosas experiências, amealhando-as à custa dos desenganos terríveis. Mas só em Cristo, no clima sagrado
de aplicação dos seus princípios, é possível encontrar a passagem abençoada de definitiva salvação. Olha só que coisa, né, Nando? Ele fala assim, olha, examina onde entras com o sagrado depósito da confiança. A gente confia em Deus, né? Na verdade, confiar em Deus, né? Quando você vai alugar uma casa, Nando, às vezes você precisa de um fiador. Fiador, né? Confiança, então, a casa precisa de fiança, confiança. Quem é o meu fiador? Na verdade, é Deus, né? Jesus é o nosso grande fiador, é o nosso mestre, é o pastor das ovelhas. Então, a nossa confiança deve ser depositada em Jesus. Mas olha o que ele fala ali embaixo. A gente pode até aprender através de desenganos, de passagens terríveis, mas só em Cristo, olha, no clima sagrado de aplicação de seus princípios. Não é só essa coisa de falar, Jesus é minha vida, Jesus não sei o quê. No clima sagrado de aplicação dos seus princípios, é possível construir a passagem abençoada da definitiva salvação, ou seja, a passagem pela porta, né? Tem aquela passagem do Evangelho que fala da porta larga e a porta estreita. A porta estreita, muitas vezes, para a gente passar, a gente tem que tirar as perezas nossas, a nossa gordura espiritual, a nossa sujeira espiritual, que não deixa a gente passar na porta estreita. Mas é nela que a gente vai obter a salvação, aplicando os princípios de Jesus. Quando a gente fala em obsessão coletiva, Nando, eu vejo nas redes sociais, a gente tem acentuado muito, porque hoje em dia, antigamente você contava uma história e você não tinha as redes sociais, essa história, essa mentira, uma inverdade, vai. Demorava para espalhar. Hoje não, você coloca hoje, amanhã está todo mundo falando. É muito importante a gente ter responsabilidade. Esses dias num grupo, não interessa onde, né? Alguém colocou assim que tinha nojo de determinadas pessoas. Eu fico pensando assim, qual o objetivo de alguém? Aí um monte de gente colocou, eu também tenho nojo dessas pessoas. Qual o objetivo disso? E são pessoas espíritas. Eu falo assim, eu não as condeno, condeno a atitude. Com qual objetivo eu coloco isso? Né? Uma coisa que leva as pessoas ao quê? A sentimentos baixos, degradantes. Para que isso? Eu posso não gostar de alguém, não ter afinidade, mas eu preciso colocar isso? Levar esse tipo de sentimento para o mundo? Né? Então, cuidado. Essa atitude não está dentro da aplicação dos princípios do Cristo, com certeza. Ele fala assim, Jesus falou, amai vossos inimigos. Se a gente não ama, a gente começa primeiro não odiando, não fazendo esse tipo de comentário. A gente pode até vontade, mas a gente fala assim, não, isso não é legal, isso não é certo. É assim que a gente vai ponderando. Porque quantas vezes a gente não coloca esse tipo de coisa na internet, devido à influência minha, né, que tenho esse pensamento, mas de obsessores, que levam grandes coletividades ao ódio, ao desânimo, ao descrédito. Será que o meu objetivo é esse? Né? Gerar tumulto, gerar desagregação, gerar desunião entre as pessoas? Os obsessores muitas vezes fazem isso. Como nós falamos, né, Nando, nós temos os nossos obsessores pessoais, mas tem os obsessores que são inimigos da causa do Cristo. E a causa do Cristo o que é? É união, é amor entre as pessoas. E muitas vezes nesses meios de comunicação a gente vê postagens que levam o quê? A desagregação, a desunião. Que a gente possa estar atento, eu, Nando, todo mundo, você que coloca a esses princípios. Pare e pensa o que você está fazendo, onde vai chegar isso. Dentro daquele processo do efeito borboleta, né? Às vezes uma coisinha pode gerar uma coisa muito grande, muito ruim. Vamos fazer coisa boa, vamos promover coisa boa, né, Nando? Abrir a porta baseado nos princípios do Cristo, de amor ao próximo, né? Mas é isso aí, Nando. O que dizer, né? Depois que o Toninho disse isso, né? A gente
puxa vida, tem que entender que nós somos irmãos, né? Em função do mesmo Pai, né? E se a gente, como ele falou dos inimigos, se a gente não perdoa, que a gente possa respeitar, porque existe um espaço entre você e esse inimigo, né? Que você nomeia de inimigo, que é a necessidade de a gente, nesse espaço, é, construir, assim, não uma barreira, mas um determinado espaço mesmo, para que não haja mais atrito, já é o respeito, cada um dentro do seu, né, seus limites, para a gente não fomentar, né, ódio, não fomentar conflitos, a gente precisa ir amenizando isso, e não a gente acha que não, mas a gente é influenciado a todo momento. Se a gente abre as portas, essa influência vai chegar até nós. Então, o que a gente precisa é manter a nossa proteção, a fim de não dar chance, porque a gente dá chance e aí já era, né, Toninho? Nando, é assim, ó. Uma faísca gera um grande incêndio, Nando. E essa faísca, na verdade, a princípio está dentro de mim, né? A gente não pode, como eu falei assim, responsabilizar, é muito cômodo responsabilizar os obsessores, mas eles só usam a minha palavra, a minha maneira de me expressar, porque existe essa faísca dentro de mim, né? Então é muito importante estar atento, né? Aquela ideia de orar e vigiar. Não é orar e vigiar o outro, é orar e vigiar, eu tenho que orar e vigiar a mim, né? E essas pessoas que fazem isso, eu não condeno as pessoas, aprendi a condenar o pecado, não o pecador. As pessoas, cada um vai arcar com as suas opções, né? Com as suas palavras, né? Mas eu vou olhar para mim e vou falar assim, opa, eu faço isso também, então eu vou procurar corrigir em mim, corrigir o pecado em mim, essa ação que não é boa. Essa faísca, como eu falei, é o joio. Eu tenho, mas eu controlo isso. Né? Controlo, sabendo o quê? Que isso não é o melhor caminho. Eu penso assim, Jesus faria isso? Opa, não, então não vou fazer. Né? Exatamente. Porque ele é o maior exemplo para nós. E aí a gente precisa seguir esse exemplo dele, seguir o exemplo maravilhoso do seu evangelho, que deixou para nós uma cartilha ou deixou para nós um caminho Um roteiro, marcado. um roteiro, né, Nando? Um roteiro, né? Isso, um roteiro para a gente poder seguir o nosso caminho. Antes da gente terminar aqui, eu só quero mandar um abraço para nossa querida ouvinte Marineide, que mandou um recadinho para nós aqui, mandou um abraço para todos nós. Marineide, ó, um beijo no coração. Continue aí com a gente, viu, Marineide? Então tá bom, Toninho. Obrigado aí por estar com a gente aí no dia de hoje, né? Disponibilizar o seu tempo aí tão precioso. E a gente espera você no próximo programa, Alvorada, né? Com o Toninho Ciardula aqui, com o Nando Garcia e com toda a equipe Alvorada. Muito bem, então. Beijo no coração e agora é com o Toninho se despedindo e cantando para nós. Lembrando, vamos nos ligar a Jesus. Ele é a porta da luz. Oh, rimou, Nando, olha só. Vamos nos ligar a Jesus. Ele é a porta da luz. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.